Podermos celebrar o Senhor. A Ariana já deu as boas-vindas aos visitantes, aqueles que são da casa, mas, mais uma vez, declaramos que todos são bem-vindos em nome de Jesus a esse lugar. Esse lugar onde nós declaramos única e exclusivamente a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que traz direção para a nossa vida. O tema da mensagem de hoje, eu vou falar sobre quando a restauração acontece. Quem diz amém? É um tema, quando a restauração acontece, nós vamos falar sobre várias coisas. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias, abra a sua Bíblia. Se você não tem ainda a praticidade de abrir a palavra, você vai lá no índice, né? Livro do profeta Zacarias, nós vamos ler o capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Enquanto você está está abrindo a Bíblia, eu vou falar um pouco. Zacarias era contemporâneo de outro profeta, profeta Ageu, né? Poxa, pastor, assim, tá, tudo bem. Profeta Ageu, os dois, né, têm aí livros com o seu nome, que estão classificados na bibliologia como os profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por último, Malaquias. É interessante que, quando a gente vai estudar um pouco a história desses homens, nós vamos ver que Zacarias ele não foi apenas um profeta, ele era um sacerdote, porque a família dele era da linhagem sacerdotal da tribo de Levi. Ageu e Zacarias, estou falando desses dois aqui para que você possa entender, eles nasceram durante o cativeiro babilônico que o povo de Israel estava ali opresso, né? Eles vieram durante o cativeiro, e eles vão retornar a Jerusalém, depois de libertos, e aí a gente vai ver mais para frente um pouco sobre isso. Eles retornam a Jerusalém com o objetivo de reerguer o templo, mas não apenas o templo, mas reerguer a cidade. Querido, deixa eu dizer para você algo. Existem pessoas que estão comprometidas com a restauração. Existem pessoas e lugares que são comprometidas não com o derrubar, não com o separar, mas estão comprometidas com a restauração, estão comprometidas com o novo de Deus, fazer algo novo na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. O nosso Deus, Ele deseja fazer algo novo na vida de algumas pessoas nessa noite. Se você está aqui, acorda, irmão. O nosso Deus, Ele quer fazer algo novo na vida de algumas pessoas nessa noite. Esse novo, por que de algumas? Porque algumas pessoas, infelizmente, ouvem a palavra e não tomam para si. Mas isso não vai acontecer com você. Você vai tomar posse dessa palavra. Você vai tomar posse dessa palavra de restauração. Você não vai fazer parte daqueles que ouvem e nada acontece. Farão parte daqueles que ouvem, recebem e são restaurados pelo Senhor. Então, eu quero ler essa passagem, e eu vou explicar um pouco para você. Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu vou fazer a leitura até na NVI, que está mais fácil. Diz assim, Zacarias 1, 18. Olha a visão. Pega a visão aí, irmão. Diz assim. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Nossa, 4 chifres. Vamos lá. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres da dispersação de Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Diga comigo, diga assim, artesãos. Guarda essa palavra. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres, olha aí, que são as nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Quem diz amém por essa palavra? Artesãos que vieram quebrar os chifres, né, das nações que se levantaram contra o povo de Judá para
dispersá-los. É interessante, né, que quando as pessoas, às vezes a gente não conhece um pouco a Bíblia, não conhece a história, e quando fala de chifre vai lembrar logo do capeta, vai lembrar logo do diabo. O chifre não é igual do diabo. Não, irmão, tenha calma. Esses chifres nessa visão, elas vão simbolizar os reinos. Diga assim, reinos. Vão simbolizar os reinos, como nos disse o texto, que levaram cativo, que fizeram mal ao povo de Israel, mas os artesãos vieram e quebraram tudo isso. Como eu já disse, existem pessoas que são comprometidas com a restauração, existem palavras que trazem restauração à nossa vida. A primeira pergunta que eu faço para você nessa tarde é em relação, por exemplo, a visões. Aqui o profeta estava tendo uma visão profética. Presta atenção. Visão, revelação, quando vem de Deus, vem para exortar, para confortar, para consolar. Se não vier dessa forma, pode ter certeza que não é de Deus. Pode ter certeza. Porque até mesmo em uma palavra de exortação, tem que ter o amor de Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre nos exorta em amor. Então, cuidado, muitas vezes, com profetas do caos, com pessoas que só falam do caos, não para exortar e para salvar, mas para literalmente aterrorizar. A gente poderia, infelizmente, dar alguns testemunhos, mas isso não vem ao caso. Porque o que diz respeito à palavra de Deus é conforto, consolo e exortação. Quem diz amém por isso? Os 4 chifres, olha, eu quero falar sobre isso. Eles aparecem no livro do profeta Daniel, aparecem no livro do profeta Zacarias, vão aparecer lá na revelação de Apocalipse de João. E toda vez que se falam desses chifres, falam de reinos, fala também de autoridade, fala também de poder. E no que diz respeito a essa revelação que Deus dá a Zacarias, guarde isso, esses reinos são reinos assírios, é o reino egípcio, é o reino babilônico e é o império medo-persa. E é dentro desses 4 chifres, esses 4 reinos que eu falei para você, que o Senhor começa a ministrar uma palavra de restauração nessa tarde para a minha vida e para a sua vida. Eram 4, diga assim, 4. Óbvio, joia, 4. O primeiro chifre que Zacarias tem a revelação, guarde isso, diz respeito ao império assírio. Qual é o império? Diga assim, assírio. Diz respeito ao império assírio. O império assírio, guarde isso, eles eram povos que eram acostumados a guerrear. Eles serviam ao deus Aço, ao deus da guerra, ao deus que era totalmente sem compaixão do inimigo. E quando eles vinham para as batalhas, eles vinham para detonar, para acabar com tudo. Você tem ideia? Nínive era uma cidade assíria, então não havia nada de compaixão nessa cidade. Era um povo que foi criado exatamente para a batalha, para a guerra. E esse chifre, esse império, na minha e na sua vida hoje, guarde isso, representa o espírito de afronta. Representa o espírito de afronta, representa o espírito de confusão, representa o espírito de quem deseja guerrear contra a minha vida e contra a sua vida. Na cronologia bíblica, em vários lugares, a Bíblia vai se referir ao reino assírio. Uma passagem que chama a minha atenção no que diz respeito a esse espírito que vem para guerrear, que se levanta contra mim e contra você ainda hoje. Tem uma passagem fantástica, uma história linda da glória de Deus, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Exatamente o império assírio do rei Senaqueribe, ele levanta-se contra Israel para guerrear. Chamou o culto infantil? Para guerrear. Então o império assírio, ele se levanta para guerrear. E é interessante que Senaqueribe, ele vem com um exército de 185 mil homens, cerca Judá para guerrear. E ele usa uma tática. Senaqueribe, ele deseja amedrontar o povo. Querido, olha só, o inimigo da nossa vida muitas vezes se levanta
porque ele não tem um poder de trazer, a vitória dele mesmo, não, porque a nossa vitória é do Senhor. Ele se levanta e ele tenta aterrorizar as pessoas. O nosso Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de moderação, um espírito de amor, um espírito de intrepidez. É por isso que nós não nos curvamos diante das falsas notícias. Nós não nos curvamos diante das notícias do caos que foram tão propagadas aí nos últimos anos. Não, nós não recebemos essas palavras que trazem terror, que trazem medo. Não, a palavra de Deus é a palavra que Ele está no governo de tudo. O nosso Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Então eu descanso no meu Deus, independente daquilo que estão falando. Ou eu creio ou eu não creio, e eu prefiro crer. Quem é que prefere crer? Tá? Diz amém. Glória a Deus. Mas Senaqueribe, ele usa essa tática. E ele manda cartas para que o povo ficasse aterrorizado. Olha, segundo Crônicas 32, olha as palavras de Senaqueribe. Porventura não vos incita Ezequias para que morram de fome e sede, dizendo: o Senhor, o nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? É isso. Ezequias, o seu rei, está dizendo que o Deus de vocês pode me livrar. Não vai livrar, não. Aí ele diz assim, não sabeis que eu e os meus pais fizemos a tantos povos da terra? Porventura puderam qualquer das nações e os deuses das nações livrá-los da minha mão? Ninguém foi livrado. Ninguém houve livramento. Nós chegamos e nós acabamos com tudo. E ele manda os arautos dele falar ao povo. É interessante que nós aprendemos com Ezequias, depois de ouvir essa palavra de medo, de pânico, de pavor. Ezequias, ele simplesmente, depois de ouvir aquilo, ele tem a resposta dele. Ezequias e o profeta Isaías oraram contra isso e clamaram ao Deus do céu. Ezequias recebe a notícia, ouve a notícia, mas ele não manda uma resposta. Ei, eu e você, nós temos que aprender com Ezequias, porque muitas vezes as batalhas que estão se levantando contra mim e contra você, nós não podemos responder na mesma moeda. Nós não respondemos. Muitas vezes diz assim, eu tenho que dar uma resposta à altura. Não, fulano de tal fez isso, disse isso, e agora vai ouvir, agora eu vou responder. Não faça isso. Não faça isso. Porque tem batalhas que nós não lutamos na nossa força, nós lutamos em oração. Não é nessa batalha, não é nessa força, não é desse jeito. Não é respondendo da mesma forma, não é responder à altura, não. Ezequias, ele vai orar ao Senhor. E aí Tiago, quando Ezequias ora, ele ora a Deus. E Deus aí, ele manda um anjo. E um anjo do Senhor vai acabar com o exército de Senaqueribe. Um anjo destrói 185 mil soldados famintos por sangue. Sabe por quê? Porque existe Deus em Israel. Porque existe justiça de Deus. Porque existe livramento do Senhor para o seu povo. Você pode aplaudir a Jesus, irmão? Você pode aplaudir a Jesus? Me ajuda aí a pregar. Glória a Deus. Tem coisas que nós não respondemos, tem coisas que nós oramos. Tem situações que a gente não vai responder, não perca seu tempo. Responder não. Invista seu tempo em oração e deixe Deus responder por você. Não é o outro ou as afrontas que vão definir você, não. Que vão definir a mim é o meu Deus e a minha devoção a Ele, aleluia. Afinal de contas, não somos regidos por essa atmosfera natural, nós somos regidos por aquilo que vem do céu. O que domina a minha e a sua vida é aquilo que vem do trono de Deus, aleluia, aleluia. O céu se encarregou de destruir aquele espírito de afronta. O céu se encarregou de destruir aquele espírito de afronta, aleluia. Eu quero aqui ser profeta de Deus e dizer para você que nessa hora existe um anjo do céu, existe um mensageiro do céu, vindo em seu favor, trazendo toda a resposta e quebrando toda a afronta. Ei, nessa semana tem pessoas que vão dar testemunhos daquilo que Deus fez, em relação a guerras que estavam se levantando contra você e sua família, e o Senhor resolveu e guerreou por você.
Tome posse dessa palavra, essa palavra é real. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. E assim o Império Assírio foi destruído. Senaqueribe volta para sua terra e lá mesmo os próprios filhos o matam. É assim que Deus age. O primeiro chifre é o chifre de quem se levanta, o chifre do Império Assírio. Mas na verdade ainda faltam 3, diga assim, 3. Ainda faltam 3. Esse segundo chifre ou esse segundo espírito que se levantou contra o povo de Deus, ainda se levanta hoje contra mim, contra você, diz respeito ao Império Egípcio. Diz respeito ao Império Egípcio. O Egito, ele é diferenciado pela sua geografia. Se você estava aí no colégio, quando você estudou aí o Império Egípcio, que você estudou sobre esse negócio, né, de múmia do Egito, não sei o quê, o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele faz a grande diferença no Egito. Por quê? Porque em uma terra desértica, o Rio Nilo, ele traz o quê? Traz vida. E foi o Senhor quem colocou o Rio Nilo cortando aquelas terras. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem colocou aquela terra, aquele rio que traz prosperidade em meio ao deserto. O espírito do Egito, guarde bem, significa, eu até notei aqui, o tempo de escassez. Significa o tempo de falta. O espírito egípcio significa aquele tempo onde nada sobra, muitas vezes até falta. É o espírito de escassez. Assim é o espírito que estava levantando contra o povo de Deus. É interessante que o Egito e também o povo de Deus, a história deles se entrelaçam também no Antigo Testamento. Abraão, ele vai ao Egito por conta da fome. Os filhos de Jacó, eles venderam José ao Egito por conta da fome. E Jacó, até mesmo em Gênesis 46, o Senhor leva Jacó para o Egito, juntamente com a família dos seus filhos. E nessa última visita, a descendência de Jacó vai passar cerca de 430 anos cativos naquele lugar. Mas havia uma promessa de ser uma grande nação. Mas havia uma promessa que Deus estava já revelando a Abraão, a Isaac, Jacó e seus filhos, de que uma grande nação sairia daquela família. Mas o povo chega no Egito, os primeiros anos são muito bons, mas depois vem um rei do Egito que não conhecia José e aprisiona o povo. E daí, eu até anotei aqui essa frase, quando a dor tenta tomar o lugar da promessa. Quando a dor, quando o cativeiro tenta tomar o lugar da promessa que Deus havia feito. São coisas naturais da vida, são situações que muitas vezes nós passamos enquanto estamos no processo de receber a promessa. E o povo que antes viveu com fartura, agora está vivendo um tempo de escassez. O Egito foi amigo de Israel até que Israel prosperou. Diga assim, até que Israel prosperou. Se você prestar atenção na leitura, você vai ver que depois que o povo cresce, o egípcio vai crescer o olho e vai manietar o hebreu. O espírito do Egito nesse lugar significa aqueles que choram conosco quando nós estamos passando necessidade, mas quando nós conseguimos uma prosperidade, aquela pessoa fica endemoniada, vira as costas. Infelizmente isso é uma verdade. Tem pessoas que choram na nossa falta, mas quando a gente começa a prosperar, até mesmo o espírito de inveja toma conta delas. Misericórdia, isso não vem de Deus. Isso aconteceu com o povo de Deus e infelizmente isso ainda acontece hoje. Tem gente que chora no vale, mas foge quando a gente chega no cume do monte. Suspeite de pessoas que estão com você nos vales, mas quando você é alçado aos montes, essas pessoas desaparecem.
Mas sabe o que é lindo na palavra? É que Deus utilizou até mesmo o ecossistema egípcio para fazer prosperar o povo de Israel, e depois livra com mão forte esse povo de um cativeiro terrível. E eu declaro em nome de Jesus que pessoas vão ser libertas desse cativeiro da escassez, vão ser libertas desse cativeiro da falta, porque o nosso Deus, Ele tem aí um rio Nilo cheio de vida, de prosperidade para o seu povo, e esse Espírito não cabe na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. É assim que Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Ei, lembra do Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira. O justo, diga assim, o justo florescerá como a palmeira. Olha, querido, essa palmeira não é uma palmeira normal, é uma tamareira. E eu fui estudar um pouco no Google, foi lá mesmo. Eu botei lá estudando sobre a tamareira. Ó, irmão, a tamareira é um negócio sério, Tiago. Ela floresce no deserto, floresce em terreno pedregoso, floresce em terreno seco, em terreno árido. E imagine só uma tamareira num bom solo. Ela floresce, ela vai dar frutos, independente onde ela está plantada, e receba isso, independente onde você está plantado, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai fazer você prosperar. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai fazer você prosperar, aleluia. Onde você está plantado, mesmo que você esteja no Egito, mesmo que você esteja no Egito, quem tomou posse dessa palavra? Diga assim, mesmo no Egito, eu vou prosperar. Diga assim, é o começo. Diga com vontade, irmão. Diga assim, é o começo do fim da minha escassez. Aleluia. Depois de 430 anos, Deus levanta um homem. Quem foi? Diga assim, Moisés. Moisés. Porque estava na hora do espírito egípcio ser quebrado, deixar de manietar o povo dele. Tem tudo a ver comigo e com você hoje. E Deus levanta Moisés. E quando Deus levanta Moisés, que Moisés é levantado pelo Senhor, ele chega no Egito e vai falar a Faraó, e que Faraó, ele vai deixar o povo de Deus ir depois de muito sofrimento. Guarde uma coisa, quando Deus ele vai libertar a mim e a você do espírito egípcio, duas coisas Deus vai fazer. Diga assim, a primeira, Deus me dará direção, porque eu e você precisamos de direção nessa prosperidade. Eita, já estou falando da prosperidade, já estou falando do tempo de fartura, do tempo quando o Senhor livrar a mim e a você. Precisamos de direção, por quê? Porque senão, óbvio, a gente vai se perder. E Deus não quer que você se perca em meio à bênção. Deus vai trazer direção, para que você saiba empregar os recursos que chegarem em suas mãos, para que você saiba empregar aquilo que o Senhor vai te abençoar, para que você saiba fazer prosperar aquilo que o Senhor está te entregando. Precisamos de direção. Precisamos de direção. A primeira direção, e a segunda sabe qual é? Diga assim, tempo de milagre. Meu Deus, porque quando o povo sai do Egito, ele é guiado por Deus, porque tinha algumas rotas para chegar na terra prometida, mas Deus ele vai levar o povo a fazer um arrodeio, vou dizer assim, porque mais Deus estava no governo, Deus estava no comando, Deus estava à frente, Deus estava dando direção ao povo, e eu preciso da direção, e nessa direção eu também experimentarei milagres, ou assim não foi? Quando o povo sai do Egito, depois de poucos quilômetros caminhados, dá uma louca em Faraó, e ele manda quem? O exército inteiro ir matar o povo, mas Deus abre o mar vermelho, olha o milagre chegando. Mas Deus abre o mar vermelho, e o povo passa pé enxuto. Olha só, irmãos, era para que o exército de Faraó alcançasse o povo. Mas a mesma nuvem que estava ali sobre o povo, a Bíblia nos diz que aquela nuvem ela vai para o final do povo, e ali ela vai fazer com que o exército, vai vir como se fosse uma grande poeira, uma nuvem de poeira. Você já viu nos filmes aquelas nuvens, aquelas tempestades de areia, né? Já viu no filme? Eu estava assistindo agora, essa semana, aquele
Eita, e agora? Missão Impossível. Aí no meio do filme deu uma tempestade de areia. Aí eu lembrei disso daí, então vou dar esse exemplo lá quando estiver pregando. Foi uma tempestade de areia que veio e o exército de Faraó não enxergava nada e deu tempo do povo atravessar. Por quê? Porque Deus, ele operou um milagre. Diga assim, direção e milagre. Eu declaro isso na minha e na sua vida em nome de Jesus. E ali o espírito, o chifre do império egípcio foi quebrado. O assírio, que é confusão, que é guerra, foi quebrado. O egípcio, que é a escassez, foi quebrado. Mas existe um outro. Sabe qual é o terceiro? É o império babilônico. É o império babilônico. É o espírito da Babilônia. É o espírito da Babilônia. E sabe o que é o espírito da Babilônia? Diga assim, é confusão. Diga com vontade, Vaso. Diga assim, é confusão. Pois é. É confusão. Eu podia associar adoração a falsos deuses, eu podia associar a corrupção, eu podia associar imoralidades, mas vamos associar ao Império Babilônico nessa tarde confusão. Confusão. E existem pessoas que estão vivendo confusões na sua vida. O Império Babilônico, quer dizer, a cidade da Babilônia era uma coisa linda. Você conhece aí uma das maravilhas da humanidade, o Jardim Suspenso. E era mesmo. A Babilônia era uma cidade, foi uma cidade totalmente planejada, onde as suas ruas eram simétricas. Qualquer arquiteto urbanista hoje ficaria surpreso com a arquitetura daquele lugar. Mas tão lindo, tão bem feito, mas cheio de confusão. E os babilônicos, eles foram responsáveis por levar cativo Israel e alguns dos príncipes de Israel. E agora eu estou falando do livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Quando Nabucodonosor, ele vai levar o povo, e ele leva, dentre os príncipes, 4 rapazes que iriam se destacar. Daniel, Azarias, Misael e Ananias. E eles chegam na Babilônia, e é lindo quando a gente vai ler a história de Daniel, a história desse império que é um império de confusão. Quando Daniel, ele declara que não vai se contaminar com os manjares do rei. Ele decide não se contaminar com tudo aquilo que estava sendo oferecido a ele. Porque ele estava ali na Babilônia como escravo. Ele estava como escravo, mas ele não era escravo. Diga assim, ele estava, mas ele não era. Querido, chegou a hora de você decidir quem você deseja realmente se tornar. O que Deus diz que você é, diga assim, príncipe. Para as mulheres, diga assim, princesa. É isso que Deus diz que você é. Está na hora de você decidir o que você é, ou você se tornar aquilo que a Babilônia quer que você se torne. Não, isso não. Você não vai se tornar o que essa terra de adoração a falsos deuses, essa terra de confusão, essa terra de promiscuidade quer que você se torne. A Babilônia queria que Daniel e seus amigos se tornassem mais um deles, mas eles disseram assim, nós não iremos nos contaminar, nós somos filhos de Deus. A palavra, os princípios que eles receberam dos seus pais, ainda em Israel, ainda em Judá, ainda em Jerusalém, foram mais fortes do que toda a influência de uma nova sociedade. Está vendo porque nós tivemos o Acampatotinha? Não foi apenas para as crianças brincarem, mas também para ensinar princípios, valores da palavra de Deus. Porque existe aqui um princípio, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e nós declaramos que quando elas crescerem não vão sair do caminho do Senhor. Nós declaramos isso. A intimidade que foi gerada na vida daqueles 4 rapazes com Deus, através da palavra e dos ensinamentos, foi muito mais forte do que toda a influência de uma sociedade corrupta.
A sociedade queria que eles se tornassem mais um babilônico, mas disseram assim: nós estamos escravos, mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Nós somos do Senhor, aleluia. Eu tenho uma palavra para você nessa tarde, guarde bem isso. Tenho uma palavra para você nessa tarde. Você não é representado pelo estado no qual você se encontra. Você é muito maior em Deus, você é muito mais corajoso em Deus, você é muito mais forte em Deus. A fotografia que você está vendo agora não é aquilo que Deus tem para você. Guarde isso em nome de Jesus. Eu aconselhei uma serva de Deus, membro dessa igreja, na sexta-feira, que ela estava extremamente angustiada. E eu disse para ela: minha filha, você é muito mais forte do que você está falando aqui. Você não é isso que você está dizendo, porque existe uma força de Deus em você. Porque existe uma força do Espírito Santo dentro de você, no seu coração, que vai te fortalecer para que você enfrente essa dificuldade que você está falando. Receba a força de Deus agora em nome de Jesus. Receba a força de Deus agora em nome de Jesus. Daniel, Azarias, Misael e Ananias tiveram até os seus nomes trocados para nomes de deuses babilônicos. Beltesazar, Daniel foi chamado de Beltesazar. E os outros três foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome de deuses babilônicos e deuses assírios. Abednego é um deus assírio. Olha só. Quando eles chegaram, mudaram até o nome para que eles se identificassem com aquele lugar, com aquela sociedade nova, com aquele novo tempo. Mas eles disseram assim: pode até me chamar desse nome, mas nós não servimos a esses deuses. Pode até tentar fazer uma confusão aqui no meu coração, mas nós somos do Senhor. Olha aí, meu irmão. Mas nós somos do Senhor. Mas nós somos de Deus. E se você ler o livro do profeta Daniel, você vê como Daniel prospera não apenas durante o reinado de Nabucodonosor, mas durante o Nabucodonosor II, Nabucodonosor III, até o próprio Belsazar, e veio depois Ciro, e veio depois outros impérios, mas Daniel serviu a vários reis. Sabe por quê? Porque ele se posicionou, ele não permitiu que o espírito de confusão tomasse conta do seu coração. E é assim que eu e você, nós vamos começar a semana, tomando posse do Espírito de Deus, e declarando que toda confusão que já foi gerada no inferno contra a minha vida, contra a sua vida, não há de prosperar em nome de Jesus. Quem aqui crê nisso pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus? Me ajuda aí a pregar, irmão. Glória a Deus. Mas tem o último. Esse último, já falei sobre o assírio, sobre o egípcio, sobre o babilônico. Esse daqui, o último chifre, o último espírito é o espírito do império Medo-Persa. Esse Medo-Persa é a fusão de dois reinados, que exatamente veio para destronar a Babilônia. Esse último chifre nessa tarde, guarde bem isso. Esse último vai significar para mim e para você libertação. Vai significar renovo. Vai significar a restauração do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque depois de um reinado de tantos homens que não eram tementes a Deus na Babilônia, aí Deus vai levantar esse império Medo-Persa, e Deus vai levantar um homem, um rei, que vai tomar a Babilônia. Sabe quem era? Ciro. E Ciro foi responsável por deixar o povo de Deus que estava cativo voltar para a sua terra. Escute essas palavras de Isaías 45. Assim diz o Senhor, olha, assim diz o Senhor, a seu ungido, a Ciro, a quem o tomou pela mão direita para bater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas, e as portas não mais se fecharão.
Aí agora para o povo: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Mas é interessante que Ciro, ele não era um homem temente ao Deus de Israel. Olha só. Mas Deus está dizendo assim: o meu ungido Ciro. Como é que pode isso? Como é que pode um negócio desse, pastor? Guarde bem uma coisa: Deus é aquele que levanta até mesmo os ímpios para abençoar o seu povo. Deus é aquele que levanta até aqueles que não são tementes a Ele, para que venha abençoar a mim e a você. Aleluia! E agora receba essa por fé em nome de Jesus. Eu declaro que alguém improvável, alguém que você nem imagina, nessa semana, nesses dias, irá abençoar você pela bondade de Deus. Não é porque eu nem você nós merecemos, mas porque Deus levanta quem Ele quer para abençoar o povo dele, ponto final. É para quem crê, irmão. O negócio desse é para quem crê. É para quem crê, aleluia. Deus levanta o homem ímpio para abençoar o seu povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta de Deus virá, irmãos. A resposta do Senhor virá, aleluia. Deus é aquele que continua levantando improváveis para abençoar o seu povo. Olha só, alguém que não pertence ao seu grupo, alguém que não pertence à sua rede de influência, alguém que você nem espera, aleluia. E eu creio que assim como Ciro foi usado por Deus para libertar aquele povo, eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para libertar a nossa nação, para libertar a nossa terra, para que o socorro venha. Eu creio que Deus está levantando gente para libertar nossas lagoas, para trazer prosperidade nesse estado, para que haja investimento nesse estado, para que haja emprego, para que essa potestade de miséria caia por terra no nosso estado em nome de Jesus, para que essa corrupção caia em nome de Jesus, para que toda essa potestade das trevas, a nossa luta não é contra carne ou sangue, nós estamos lutando contra algo muito maior, algo espiritual. Não é contra pessoas, não é contra pessoas, é contra um reino das trevas. Mas maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra as famílias. E o Império Medo-Persa, nessa tarde, está representando para mim e para você a libertação. O novo tempo. O tempo onde Zacarias, onde Ageu e todo um povo retornariam para Israel para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, porque afinal de contas é tempo de restauração. É tempo das confusões cessarem, da escassez findar, de toda a confusão ir embora, e a libertação e o novo tempo do Senhor já chegou. Quem toma posse disso em nome de Jesus? Esse é o quarto chifre, esse é o quarto espírito. Mas se você prestou atenção na leitura inicial, nós lemos, na verdade, aqui, sobre 4 nações, mas o versículo 20 só diz isso. O versículo 20 de Zacarias 1 diz assim: o Senhor me mostrou 4 ferreiros, aqui é a versão atualizada, a sua versão, se for corrigida, está 4 artesãos. Ferreiro, artesãos, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. E sabe qual é a definição no hebraico para esse? Não é o ferreiro como nós conhecemos hoje somente. Aquele que mexe com ferro. Não. Não. No hebraico é muito mais abrangente. E sabe qual vai ser uma das definições de artesãos? Carpinteiro. Nossa, viu, velho? Carpinteiro.
Sabe por quê? Porque as cidades da antiguidade, elas não eram construídas como elas são hoje. Muitas casas, muitas construções eram feitas na pedra angular, mas a madeira também era muito utilizada. Não se construía uma cidade como a Babilônia sem carpinteiros que tivessem o domínio ali da sua atividade. E Jesus Cristo, ele era o quê? Carpinteiro. E Jesus Cristo, ele era o carpinteiro. Se você ler aqui, os artesãos, eles vieram e quebraram os chifres. O artesão, o carpinteiro, ele está aqui nessa tarde, quebrando espíritos que foram levantados contra mim e contra você. O artesão, o carpinteiro Jesus, aquele que faz algo novo, aquele que constrói, vou usar essa palavra, uma nova história. Aquele que está aqui nessa tarde para que eu e você, nós possamos desfrutar do novo, aleluia. Porque o tempo de reconstrução, o tempo de restauração chegou. Assim como esses carpinteiros foram vistos por Zacarias e representavam a reconstrução de Israel, o carpinteiro Jesus está reconstruindo vidas nessa tarde em nome de Jesus. Não importa o quão devastado você já foi, pelos assírios, pelos babilônicos, pelos egípcios, até mesmo dentro do Medo-Persa, mas nessa tarde o carpinteiro está aqui. O carpinteiro está aqui, quebrando todas as coisas, quebrando tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida. Querido, você vai sair daqui hoje diferente de como você chegou. Você vai sair daqui hoje diferente de como você chegou. Deus vai reconstruir áreas da sua vida que você achava que não podiam ser mais reconstruídas. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando essa escassez, toda a confusão, e você será livre. E você vai fazer como o povo de Deus, vai chegar num novo tempo e vai cantar e adorar ao Senhor, porque afinal de contas é Ele quem nos dá vitória. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, que você receba essa palavra profética em nome de Jesus, amém. Fica de pé, querido, para a gente adorar.